Muito bem, no Rumo Certo de hoje vamos falar de algo que mexe diretamente no seu bolso, na sua conta, no seu caixa. Vamos falar de gestão financeira. E eu tenho o prazer de receber aqui uma especialista no assunto, Jenny Almeida. Jenny é estrategista financeira, CEO da Invest for You. Jenny, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Rumo certo, né, nessa gestão financeira. É isso aí, que bom. Obrigado, você já está sintonizado aí com a gente no Rumo Certo. Obrigado também pela sua disponibilidade, tirar seu tempo e compartilhar conhecimento aqui com a gente. E eu queria conhecer um pouco mais da Jenny, da sua trajetória, do trabalho que você faz como estrategista, trabalho na sua empresa também. Me conte um pouco mais. Sabe que são mais de 14 anos, né, nesse ramo. Não sei fazer outra coisa a não ser cuidar do dinheiro, cuidar de finanças e ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. E isso está muito ligado à gestão, né? Porque eu acredito muito que o dinheiro, ele é um veículo. Então, ele vai te tirar do ponto que você está ao ponto que você quer. Mas qual é o guia que eu coloco ali no meu GPS, né? Quando eu pego o meu GPS, que é o meu planejamento, falo o que para ele, né? Eu digito o que, né? Aquele famoso de colocar um destino certo para o dinheiro. E muitas vezes a gente acaba pecando, né? Então, como estrategista financeira, são mais de 14 anos de experiência, né? Trabalhei no maior banco internacional do Brasil, tenho todas as certificações de investimento hoje, sou consultora de investimento CVM, então eu consigo também ajudar muitos clientes a entenderem mais sobre investimento, calcular o retorno, avaliar como está a sua carteira de investimento e melhorar, né? Buscar sempre uma melhora nos seus investimentos para conquistar, né? Para estar no rumo certo esse dinheiro. E aí, na Invest for You, qual é o trabalho que você faz? Você tem clientes da consultoria, como é que é? Sim, graças a Deus, né? Nós somos uma empresa de um pouco mais de 5 anos, porque quando eu pedi a conta no banco, eu falei assim, caramba, abrir um negócio, para que lado que eu vou? Eu vou continuar fazendo o que eu amo. Né? E antes de pedir a conta, a gente montou todo o planejamento, né? Eu, minha família, meu marido, né? A gente tem os conselheiros financeiros, e eu falo muito sobre isso, que com quem você se aconselha para tomar uma decisão? Porque gestão sozinho é muito difícil, né? Então a gente pega conselho da TV, do rádio, do jornal, do amigo, do vizinho, mas quem é um bom conselheiro para te trazer essas decisões, né? Então aqui a gente tem centenas de clientes, graças a Deus, são clientes que estão conosco já desde a época que eu atendia eles na parte de investimentos no banco, que vem, né, de fato, vendo um bom trabalho e a gente vem trazendo essas famílias e empresas junto conosco. A gente tem algumas empresas que sofrem essa situação de caramba, Jenny, meu talento é esse, peguei meu dinheiro, coloquei aqui, mas eu não tô vendo dinheiro. Parece que eu trabalho e não sobra nada. Essa é uma situação que a gente recebe de grandes empresários. Faturamento é de, né, 500, 1 milhão, 2 milhões e a pessoa, Jenny, passou pela minha mão, mas não ficou nada. O que aconteceu? Por que eu tô assim? E é aí que a gente entra. Que bom, né? É curioso isso, que a gente pensa, às vezes, a empresa está faturando muito, mas não significa que esteja ganhando muito, né? Porque a margem que é a diferença, né? Mas, Jenny, é muito bom ter você aqui também, porque, poxa, além do conhecimento técnico que você tem, né, da sua expertise no assunto, na área, e você é empreendedora também, então eu tenho aqui a informação de uma especialista e a experiência de vida e profissional de uma empreendedora, né? Agora, é muito curioso, Jenny, ao mesmo tempo, como a gente acha que sabe fazer, né? Quando a gente pensa, minhas contas eu cuido, né? O básico eu faço. O básico não é suficiente, talvez, né? Me diga lá, por onde a gente começa? Eu gosto muito do termo estrategista que você usa, estratégia. É preciso fazer mais do que saber onde está ali de forma básica as contas, né, Jenny? Sim, eu gosto muito das estratégias para tudo, né? Por exemplo, para fazer uma simples compra no supermercado. Eu uso uma estratégia, eu testo e depois eu aplico para os meus clientes. E parece que é básica, mas não é. E às vezes a gente faz o negligencial básico também, né? Como você disse, eu quero uma estratégia, salva a minha empresa, qual que é a estratégia? O que eu vou colocar aqui para acontecer? Só que o básico às vezes tem aquelas falhas. Então, o básico numa compra de supermercado é uma lista de compras que você vai usar na semana. Não um mês inteiro, na semana. E você fraciona, por exemplo, o que você precisa comprar.
você vai ter uma alimentação saudável, você vai ter um equilíbrio financeiro, você vai ter um controle do seu dinheiro maior. E às vezes nem a lista da semana nem do mês é feita. Então é aquele basiquinho que a gente fala para os clientes que tem que ter, né? Para de fato você pensar, caramba, eu quero uma estratégia melhor, porque mesmo eu fazendo toda semana a lista e fazendo as compras semanalmente, ainda o meu caixa está ficando vermelho. O meu item com gasto de alimentação está muito alto. Então o que eu tenho que pensar? Será que pode ser marmitas? Será que pode ser trocar o restaurante, né, por uma marmita que você pode fazer em casa e levar? Então, a parte de alimentação, eu sempre falo para os meus clientes, ele é o segundo item que as famílias mais gastam hoje no Brasil, é a parte de alimentação. E é impressionante a relação que tem o financeiro com todo o restante, né? Em casa, você fez referência aos filhos, né? E ao mesmo tempo numa empresa, aos processos, né? Que os processos organizam, facilitam, mas geram receita ou geram menos custo, pelo menos, né? É preciso ver, a partir dessa identificação do todo, fazer um estudo para saber, então, como traçar as estratégias. O primeiro passo, você diria, se a gente começar a pontuar aqui na nossa conversa, mas o primeiro passo é esse, da identificação, então, né? Identificar para você conseguir equilibrar. Então, identifique e equilibra. Depois vai ter sobra. Opa, tô no jogo. Com essa sobra eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um investimento maior no marketing, na minha empresa para aumentar as minhas vendas, eu vou fazer um investimento em capacitação dos meus funcionários, eu vou fazer um investimento em conhecimento próprio, porque daí você já equilibrou e sobrou. Né? E às vezes, o que pode acontecer? Você pode ter uma retirada maior também para você como sócio, que às vezes você sempre tirou muito pouco, porque você nunca viu sobra. Então, faz o diagnóstico, equilibra, que é identificando esses gargalos e colocando estratégias para ajustar. Depois você entra na parte de investir. Aí a gente começa um jogo diferente, que é investir no mercado financeiro, ter uma boa reserva de emergência, colocar esse dinheiro para rodar num outro lugar que não seja no próprio negócio. Isso é muito importante. Ou até mesmo, que eu gosto muito, é criar mais uma fonte de renda dentro do próprio negócio. Muitas vezes o empresário, caramba, eu só vendo caneta, eu não sei fazer outra coisa. Né? Ele fica assim, caramba, o que eu posso agregar? Tá, mas meu fornecedor não tem. Então, assim, é de fato olhar para um ângulo diferente. Será que você não tem nada que possa agregar no seu produto que tenha um custo baixo, que você possa já fazer um teste e ouvindo o seu cliente, muitas vezes, ele te indica qual é esse produto que você precisa agregar. Né? O teu cliente, às vezes, ele tá ali, caramba, se tivesse isso também. E aconteceu comigo isso ano passado, né? Ele assim, Jenny, você não tem isso na tua empresa? Aí na Invest for You, a gente não tem isso também? E eu falei, caramba, não tenho. Daí eu fiquei pensando, assim, nossa, é muito legal, né? E ele me numa reunião e falou, você não tem. Ele disse assim, ó, mas eu tenho uma empresa parceira que faz isso. Daí o que eu fiz? Contatei a empresa parceira de um colega, falei, ó, assim, atende os meus clientes fazendo isso? Ele, claro, não, Jenny, até atendendo os seus clientes, a gente pode, né, negociar um percentual para você, ou uma indicação de clientes, assim, fechou. Aí começa a troca. Então, eu ouvi meu cliente entregando algo que ele precisava e, coincidentemente, estou trazendo uma receita possível para minha empresa dessas indicações, por que não, né? Então, eu falo muito hoje que a troca não é uma questão negativa, ser mercenário, você vai receber por indicar, não, gente. Se ele tem margem e se ele pode contribuir um pouco para você que indicou, por que não? Por que não aceitar? Né? Então, eu acho que é super válido, eu acho que faz sentido. Mas às vezes ele só pode dar R$50. Mas é R$50 que você pode ali colocar num caixinha para você fazer alguma coisa na empresa na semana, não sei. Então, essa troca, às vezes o empresário ele fica com aquele receio da parceria, sabe? E tem que ter também, tem que ter essa parceria, ela é muito saudável, né? Ótimo, às vezes as soluções estão aí à mão, né? Até mais fácil do que a gente pensa, né? É preciso estar aberto a isso. E é muito bom, é muito instigante te ouvir assim, falando dessas possibilidades, porque a gente já atingindo esse nível de equilíbrio e chegar até pensar em investimento, tem um reflexo até na saúde mental da gente, na saúde física da gente, né? Porque o equilíbrio dá isso, né? A preocupação por pagar as contas, por, enfim, ter um equilíbrio
financeiro, ela é nociva também para a nossa saúde, né? Quase que tóxica também. Jenny, vamos fazer um intervalo rapidinho. Você vai me falar um pouco mais sobre isso no próximo. Vou falar depois do intervalo. Tá ótimo, quero que você fale. Vou instigá-la a falar sobre isso mesmo e quero saber um pouco mais de estratégias também. Quais são, então, pontualmente, as estratégias que a gente pode adotar? Mas vamos tomar uma aguinha e a gente volta já já nessa conversa, tá bom, Jenny? Você também, convido aí para continuar com a gente aqui no Rumo Certo. Voltamos já já depois do intervalo. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre gestão financeira. Eu tenho enorme prazer de receber aqui uma especialista no assunto, super didática, colocando para a gente, instigando a gente a fazer uma gestão financeira, tanto na questão pessoal quanto questão profissional. Está comigo Jenny Almeida. Jenny, vamos continuar essa nossa conversa, que é uma conversa que se deixar a gente vai levar aí, dá para falar o dia inteiro, se fosse o caso. Mas vamos ter que sintetizar. Tá bom demais, falar disso é bom porque não é só pelo dinheiro, mas é pelo equilíbrio como um todo, né? Como eu falava lá, o quanto é importante para o equilíbrio emocional, de saúde também. Tem esse reflexo também, né, Jenny, no final das contas, né? Muito, muito. E sabe o que aconteceu? O ano passado eu fiz uma pós-graduação e na pós a gente falou muito sobre a psicologia que envolve financeira a pessoa, né? O quanto ela decide casar ou não, decide ter filho ou não, decide comprar um carro ou não, que a psicologia ela traz muito, a psicologia financeira, né, traz muito esse encaixe na vida da pessoa, isso impacta em várias áreas dela, né? E quando eu fui fazer uma especialização de mais detalhes ainda de finanças em Harvard, a gente viu exatamente isso, que os gestores dentro de grandes empresas ou de uma empresa pequena, eles sentiam as mesmas dores. Às vezes sentia falta de sono, às vezes sentia falta de com quem compartilhar a decisão, com quem se aconselhar e tentar enxergar aonde que a bola vai estar. Não aonde você está agora chutando a bola, mas se você chutar aqui, quer tomar essa decisão aqui, para que lado que essa bola vai? E o gestor hoje, né, os empresários aqui no Brasil, o que a gente sente? Né? Que 65% das empresas, para mais, são familiares. Então, a conversa dessa decisão acontece em casa, né? E às vezes aquele dia que você acordou ali meio, né, quietinho e tal, daí a mulher pediu tal coisa, você já não respondeu, já ficou chateado com a mulher, daí a mulher já te brigou contigo, daí o filho já não penteou o cabelo, e daí naquele dia é o dia que você tem que decidir algo. E daí você para na tua mesa e fala assim, e agora? Faço ou não? Compro ou não essa máquina? Demito ou não demito o funcionário? O que eu faço? Então, a gestão equilibrada é muito importante. Então, as famílias hoje, que são empresas familiares, tentar dividir, tentar trazer na sua agenda um horário específico para uma reunião de gestão de negócio. Isso que é o que a gente começou falando sobre o básico, é a melhor estratégia hoje para um negócio. Porque eu converso com empresários e eles não têm essa conversa dentro da empresa sobre gestão da empresa e eles acabam conversando em casa. Às vezes eu estou em casa ali com a minha esposa e tal, a gente decide e faz. E eu atendo muitos empresários, muitos, assim, 95% dos meus clientes são empresários. Eu devo ter um ou outro servidor público, mas a maioria são empresários. Tanto de pequeno porte como de grande porte, hoje a gente atende. E esse empresário, assim, Jenny, eu tenho que ter uma conversa dentro da empresa separada. Então, coloca na agenda o dia que vai ser todos os meses essa conversa. Ou a cada 15 dias, se não acontece, né? E tenta colocar o horário, sabe? Não é aquela conversa que começa e daí nunca termina, não. Ó, vamos conversar das 10 ao meio-dia. São 2 horas, tem que ser produtivo. Nosso ponto de problema aqui na empresa está sendo os custos fixos e o que a gente identificou está sendo os gastos administrativos, que está muito alto, e a parte fiscal que a gente precisa conversar com o contador, que aqui tá, a gente percebeu se tem alguma alternativa nos impostos, que a gente percebeu que subiu. Então, tem uma pauta.
do que vai ser falado da empresa, tanto serve isso para você fazer na empresa e ter essa pauta na conversa em casa. Como é que você tem essa conversa em casa, né? Que é aquela mais difícil. É a ideia que eu sempre dou para os meus casais de fazer no primeiro final de semana do mês seguinte. Então, por exemplo, o mês de janeiro vai terminar numa terça-feira. Então, terminou. Daí, em fevereiro, o que você vai fazer? No primeiro final de semana de fevereiro, sábado, toma café, aquele café gostoso, tal, e começa a conversar. O que a gente fez em janeiro que deu certo e o que não deu certo? O que a gente vai ter que corrigir? O que extrapolou? O que a gente não estava mapeado que iria gastar? O que a gente vai investir que sobrou dinheiro? E em fevereiro executa. Daí depois, em março, a mesma coisa. Olha para fevereiro. É básico, mas não é feito hoje em dia. As famílias, elas não param para olhar no mês a mês. Elas param quando tem que pôr a mão na cabeça. E agora? Como que a gente vai pagar? Ou uma dor que acontece muito. E agora? Esse dinheiro parado na poupança, o que a gente vai fazer? Nossa, Eu pego sempre esses dois casos. Não, muito interessante, porque o interessante disso também é sistematizar, né? Disciplinar. Quando você cria um dia, um horário, a coisa funciona mais, né? Porque se a gente deixar amanhã eu faço, ou conversa de forma aleatória, a qualquer momento, andando, caminhando, pode até ser também, mas enfim, me parece que disciplinar já é o meio caminho andado, né? A gente para pensar nisso e vamos criar uma ação para isso, né? E aí você fala dessa questão de trazer para casa, de discutir em casa, e deveria ser na empresa, e me remete muito aqui à questão dos micro e pequenos, MEI principalmente, que a gente também tem uma dificuldade de separar as contas, né? Precisa separar direitinho também, né, gente? Nesse sentido, para pequenos, que a gente tem um cartão de crédito só, que tem uma situação só, uma conta só no banco, né? Qual é a estratégia nesse sentido também? Esse é um ponto que pega bastante. Ah, mas, gente, a empresa é minha, eu trabalho, eu que recebo. Assim, mas peraí, você é uma pessoa e é eu empresa, a empresa é outra, né? Então, dica hoje que na época que, né, quando eu entrei no banco em 2007, todos os bancos cobravam uma tarifa. Então, você pagava a tarifa física e a tarifa jurídica. Às vezes, por meio ficava pesado duas tarifas, então ele acabava ficando com uma conta só. Mas hoje, no momento que a gente vive, tem muitas, né, contas digitais gratuitas. Então, hoje em dia não tem mais desculpa para você usar uma conta só. Então, tem que ter a conta da empresa e tem que ter a conta da família. Tem que ter as duas. E o que você vai fazer? Jenny, mas eu não sei quanto que eu preciso para pagar as contas de casa. Então, primeira coisa, analisa teu mês. Se eu tivesse que fazer um cheque para você hoje, para pagar suas contas, você tem que saber esse número. Não, mas não quero que sobre. Eu vou te dar o cheque para pagar as contas. Todas. Então, se você tem esse básico de novo, tudo certinho, você sabe que esse é o valor que você precisa tirar do caixa da empresa e colocar na conta da família. Porque é esse dinheiro que você vai usar para pagar tudo. E depois, se né, na conta da empresa sobrou dinheiro, opa, a gente vai ter o lucro. Então tem o caixinha que tem que deixar ali para a empresa se manter e o teu lucro. Daí você pode tirar mais um pouquinho para lucro. Então assim, não simplesmente chegar lá na conta da empresa, paga a fatura de cartão de crédito, daí paga o condomínio, paga o aluguel, paga não sei o quê. Daqui a pouco, paguei pra cá. Mas nossa, não tem dinheiro na empresa. Mas peraí, é você na família que está gastando demais ou é a empresa que está com precificação errada? A pessoa não consegue ver. E ontem eu tive um caso muito engraçado que eu quase levantei os cabelos. Eu fiquei tão chocada que foi o seguinte. A gente falando do produto dela, né? E o produto dela, alimentício, ela fornece para restaurantes, lanchonetes, para eles fazerem a revenda. E eu falei para ela assim, tá, e como é que tá os preços? Vamos ajustar, porque teve um aumento muito grande, significativo, né, na parte, né, dos alimentos, do trigo, tal, os itens que você utiliza. Ela assim, Jenny, mas eu não quero aumentar. Eu já aumentei em setembro. Eu falei assim, tá, mas de setembro para cá a gente teve, né, uma evolução, né, nos seus produtos. Ela, então acho que vou aumentar um pouquinho. Só que olha o problema. Ela acostumou o cliente pagar o mesmo preço numa empada de frango e uma empada de camarão.
E agora? Como que a gente faz para explicar para esse cliente que o camarão custa R$60 o quilo e o frango está custando 20? E daí? Como é que a gente ajusta? E ela vende para esse cliente há mais de um ano pelo mesmo preço. Então, assim, às vezes tem umas coisinhas que eu fiquei com os cabelos assim, eu falei, meu pai, o que a gente vai fazer agora, né? Porque ela tá pagando para trabalhar em algumas e outras não. Então, é isso que às vezes o empresário tem que olhar. O básico está sendo feito? O que você vende hoje, ele está te dando quanto de lucro? Quantos por cento? Você está acompanhando o teu estoque, a tua compra? Será que você não está com muito dinheiro parado no teu estoque? Você comprou um monte de equipamento e não vendeu? Ou produto? Então, assim, esses detalhes de precificação do que você vende é importantíssimo, né? Para não impactar. E isso acontece, essa mistura da pessoa não olhar para a precificação por misturar as despesas da família com da empresa. Então, duas contas correntes, cada uma faz a sua função e identifica os pontos para você ter o equilíbrio de cada lugar. Ótimo. E não pode ser por achismo também, imagino, né, Jenny? A gente acha que é assim, tudo tem métrica, tudo tem número para se ter como referência, não é? E aí você fez a referência também às tarifas de banco e me remete à questão da gente não subestimar poucos valores. Às vezes pode parecer pequeno, né? Às vezes, sei lá, no gasto pessoal, um pão de queijo que eu como, eles falam, que absurdo, você vai anotar até um pão de queijo. Sim, de repente sim, né? Mas enfim, essa é uma observação talvez interessante. O que é que você me diz disso? Da gente também não subestimar pequenos valores. Eles somados, no final das contas, são muitos, né? Sabe que você tocou num ponto bem importante. Isso daí eu chamo de toxinas ou vilões do nosso dia a dia, que é o seguinte: quanto você gasta por dia? Daí a pessoa fica, caramba, Jenny, não faço ideia. Quanto você gasta na semana? Também não faz ideia. Quanto que você gasta no mês? Ah, Jenny, piorou, calma, agora eu tenho que fazer as contas. Então, quando você começa a avaliar o teu dia, eu recebi um feedback de uma pessoa que a minha sugestão foi para ela assim, ó, enxuga um pouquinho o refrigerante, não toma refrigerante todos os dias. Ela fez os cálculos, ela gastava R$150 de refrigerante. E daí? Até ela refletir no gasto dela por dia, aquilo não fazia diferença. Aquilo era normal. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que refletir quanto que ela gasta no dia para ela entender na semana, para ir no mês. Daí, identificar o que ela tem que cortar. Precisa se tomar refrigerante todo dia? Ó, os meus clientes donos de restaurante vão ficar bravos. Talvez, né? Já vou, Jenny do céu, você vai derrubar minhas vendas. Mas é verdade, não precisa tomar refrigerante todos os dias. Então, isso prejudica a sua saúde, isso prejudica, né, o teu próprio funcionamento do que você está fazendo ali da parte de alimentação. Isso prejudica o retorno que você quer ter, às vezes, de uma dieta junto com uma nutricionista, que às vezes não vai ficar legal. O teu esforço de ir para academia, que toda vez para academia é um sufoco, pelo menos para mim é uma dureza. Porque eu, se eu pudesse, eu não ia, mas a gente tem que fazer atividade física, né? Eu tive que acostumar. Então, cuidar do dinheiro é uma questão de se acostumar. E pensar, é 10 centavos, ou é 10 reais, ou é 10 milhões, você só vai ter a diferença de levar esse dinheiro, se você der valor, para cada centavo. Então, né, na Bíblia fala muito sobre isso, que você não estará sobre muito se você não cuidar do pouco, né? Então, você precisa cuidar do pouco, para daí você estar sobre muito. Eu acredito muito nisso, né? E controlar é uma coisa que eu também não gosto. Assim, Jenny do céu, você controla tudo que você gasta? Não. Eu trabalho a forma da psicologia financeira, que é ter o meu diagnóstico. Eu sei qual é o máximo que eu posso gastar com cada item. Então, isso a gente aplica com os nossos clientes. Eu não faço eles juntarem tique por dia, mas eu faço eles terem a consciência na hora de passar um cartão, saber se aquilo pode ou não ser feito. Não pode sofrer, né? Dá para fazer e dá para ser feliz fazendo. Você deu várias dicas aqui, várias estratégias aqui, desde o equilíbrio, da identificação do problema e aí de como fazer. E essa sua estratégia de dar um exemplo é muito eficiente também.
tivemos uma aula hoje aqui, Jenny, conversaria muito mais com você também. Muitíssimo obrigado pela sua participação, por trocar essa experiência, esse conhecimento dessa forma tão leve e tão boa, falando de uma coisa que para muita gente é árida, falar de dinheiro, de controle financeiro, e você traz isso de uma maneira muito interessante, muito boa, muito eficiente também. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no Rumo Certo. Muito obrigada. E vamos juntos, ao rumo certo. Vamos lá. Muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente o Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.